e abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Estaremos aqui, se Deus assim permitir, completando mais um capítulo desse livro maravilhoso que nos ensina muito. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 12, depois nós iremos complementar o resto da leitura. Diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mudando proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu pela edificação, e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Somente até aqui. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais uma vez, fale comigo. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu gosto de fazer ali uma explanação detalhada. Eu gosto de pregar de uma forma bem sucinta, bem pontual, para que a gente venha ter uma compreensão. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando que chegou aos seus ouvidos que ele é muito ousado, vamos dizer assim, fazer o linguajar aqui nordestino, ele é muito macho com cartas, mas quando ele chega lá pessoalmente, ele é manso e humilde. Aí estão fazendo um confronto: eu quero ver você bravo aqui na nossa frente, falar o que você fala aqui na nossa cara. E ele escreve essa carta e manda para a igreja. E por que o povo estava se comportando desta maneira? Nós vimos que na primeira carta de Paulo, 1 Coríntios, ele vem rebatendo ali, criticando alguns comportamentos que haviam na igreja. Para avivar a memória dos irmãos, ele fala sobre partidarismo, divisão, contendas, brigas que havia no meio daquela igreja, imoralidade sexual.
até que ele diz no capítulo 5: no meio de vocês tem imoralidade sexual que não tem nem no meio dos gentios. Ele diz: há quem se atreva a possuir a mulher de seu pai, que no meio da igreja chegou aos seus ouvidos que tinha um homem que estava se deitando com a sua madrasta. Então ele começa a incomodar, ele começa a fazer algumas pontuações que não chegou bem aos ouvidos dos coríntios, e eles ficaram um pouco chateados com a postura de Paulo. E Paulo, ele escreve outra carta, e isso acontece do capítulo 1 até o capítulo 9 de 2 Coríntios, que ele diz que ele ficou apreensivo como seria o comportamento do povo que recebeu a primeira carta. Ele diz que ele não sabia como eles iriam receber, lembrando que eles estavam num tempo que não havia comunicação eficaz como nós temos hoje, que você pode falar praticamente ao vivo com uma pessoa do Japão. Então ele envia uma carta e talvez a resposta vai chegar daqui 1 ano, 2 ou 3, que talvez até o cenário já mudou naquela igreja. E Paulo, ele fica preocupado como seria a resposta, como seria o comportamento dessa igreja depois que ele chamasse a atenção. E ele fica esperando Tito voltar para lhe dar algumas informações. E do capítulo 1 até o capítulo 9 de 2 Coríntios, ele tem um comportamento bem diferente agora do que tem no capítulo 10. Aqui ele volta a ficar novamente bravo. E por que isso acontece? Porque a Bíblia não é cronológica. Nós não podemos realmente assegurar que o capítulo 10 está depois do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, porque ela foi dividida para nos facilitar em achar algum texto. Mas não significa que o texto ele está em concordância cronológica. Porém, o que Paulo aqui agora está preocupado é que ele está sendo colocado em xeque se verdadeiramente ele tem autoridade para repreender alguém, se ele não é um farsante, se ele não é alguém que está abusando da sua autoridade espiritual e querendo sobrepor sobre os outros. E ele começa aqui trazendo uma explanação, ele começa, vamos dizer, fazer o povo meditar, pensar. Ele fala assim: eu não milito, eu não luto segundo a carne, embora eu esteja vivendo na carne. Aqui ele está falando em dois sentidos. Vivendo na carne, ele estava falando no sentido humano, no corpo humano. Mas ele não usa os artifícios carnais para fazer a obra de Deus. Ele diz: nós militamos segundo as armas de Deus. Ou seja, eu não uso de recursos humanos para que eu venha fazer a obra, mas eu sou um representante de Deus e assim eu trabalho dessa forma. E eu quero que você entenda o que Paulo aqui agora está passando. Qual é o seu pensamento? Por que ele está expondo aqui essas situações? Paulo é como um pai de um adolescente. O adolescente, ele nunca vai ficar satisfeito com seu pai, porque na rua ele vai encontrar sempre alguém que compreende ele melhor, alguém que é mais amigo, alguém que no momento de dificuldade vai abraçá-lo, no momento vai até dar forças para aquilo que ele quer fazer, vai apoiar. E o pai, na verdade, ele vai fazer o contrário. Ele vai te repreender, ele vai te chamar a atenção. Você vai falar assim: pô pai, tu é muito chato, minha mãe é muito chata, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, eles não sabem o que estão falando, eles são caretas. E quando você começa a ouvir o teu coleguinha, que na verdade ele está falando tudo que você quer o quê? Ouvir, fala: esse é fechamento, esse na verdade é meu amigo, é minha amiga, esse verdadeiramente me entende, ele sabe o que eu quero, sabe o que é bom para mim. E você começa a achar que a palavra que teu pai está falando para você, na verdade só serve para te incomodar, para te importunar. Não vai ter um efeito benéfico para a sua vida, porque você acha que você vai estar perdendo a sua juventude, que você vai estar perdendo o melhor da tua vida, e você quer na verdade aproveitar a vida. Eu estou fazendo uma comparação aqui que eu nunca tinha pensado nisso, mas verdadeiramente é assim no mundo espiritual.
o pastor de verdade, o líder espiritual de verdade, é como se fosse teu pai na adolescência. Ele não vai te agradar. Pelo contrário, de vez em quando você vai ficar até com raiva dele. E o líder espiritual falso, ele é como se fosse o teu coleguinha da juventude, que ele vai falar tudo o que você quer ouvir. Ele vai falar tudo o que você acha que é bom. Só que tem uma diferença. Quando der ruim, o teu pai ele vai estar do teu lado para quê? Para te apoiar. No momento mais difícil, você pode ter certeza que o teu pai e a tua mãe, ele vai segurar as pontas. Enquanto o teu amiguinho vai lá meter o pé. Eu vou citar aqui um exemplo para que você compreenda. O jovem, ele anda com várias companhias, e alguma dessas companhias pode chegar para ele e falar assim: vamos cometer um assalto. Ele falou: não, rapaz, meu pai falou que isso não é bom, não. Minha mãe falou que eu posso ser preso, eu posso doer. Que isso, meu pai não sabe nada. Ah, fica lá trabalhando, lá não tem nada. Tá vendo? Não consegue nada. Aí fulano andando de carro novo, de moto nova aí, ó. Olha aí. Aí eu falei: é mesmo, né? Eu vou lá. Aí quando chegar lá dá ruim. A bala come. Sabe o que o amiguinho faz? Perna para ti que quer, para quem te quer. E você vai ficar lá, irmão. Se sair vivo, está na vontade. Mas se você for preso, o teu pai e a tua mãe vai te apoiar. Ele não vai concordar com a sua atitude, mas ele jamais vai te abandonar. Enquanto que teu amiguinho vai fazer o quê? Te abandonar. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que Paulo está falando? Paulo falou assim: eu escrevi cartas que vocês não gostaram, carta de repreensão. Paulo, ele era o pastor, que ele era o pai. E quando chegou no meio da igreja, os outros pastores, que eram os amiguinhos, que só falavam que eles o quê? Queriam ouvir. O que esses outros amiguinhos falaram? Quem? Paulo? Paulo não sabe de nada. Só está falando isso aí para prejudicar vocês, para vocês não aproveitar a vida. Só está falando isso para que vocês se sintam incomodados. Ele não sabe de nada. Na verdade, ele não é ninguém. E a palavra que o povo está ouvindo verdadeiramente estava gostando. E começaram a olhar para Paulo como um pai chato. Começaram a olhar para Paulo como alguém que incomoda, como alguém que toca na ferida, que repreende, que chama atenção. E deixaram de ver Paulo como um apóstolo, mas como uma pedra o quê? No sapato. Bota uma pedrinha no sapato e fica andando todo dia com ela. Você vai ver o que é bom. E Paulo é assim. É porque muitas das vezes a pessoa ela não entende. Por exemplo, você acha que Deus ele açoita alguém? Você acha que Deus açoita? Sim ou não? Não açoita, né? Tu acha que Deus bate? Não, né? Jamais ele vai fazer isso, né? Abre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12. Vamos ver aqui algo interessante. Hebreus 12, verso de número 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem de quem? Do Senhor. A correção vem de quem? Do Senhor. Nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e faz o quê? A todo filho a quem ele... Ué, mas Deus não bate? Açoitar é o quê? Hã? Açoitar é o quê, gente? Vocês estão com medo? Ah, então Deus bate, né? Ele repreende, né? Ele puxa a orelha, né? Engraçado, né? Muita gente pensa que Deus não faz nada. Verdadeiramente
geralmente quem não faz nada é quem não é de Deus. Porque aquele que é o representante de Deus, ele vai levar adiante a palavra de Deus. E eu vou falar para você, meu amigo, obedece, não faz isso, faz aquilo, não faça isso aqui, porque senão vai dar ruim. E na verdade eu não estou falando aquilo que eu quero, eu estou falando que Deus manda falar. Então todo aquele que é verdadeiramente um pregador da palavra, um homem de Deus, um pastor que é representante de Deus, ele é um pastor. E é o papel que Paulo tem que fazer, que não é um papel bom, porque o papel bom, na verdade, é ser o amiguinho que fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Você não vai levantar contentes, o teu filho não vai ficar de mal contigo, ele não vai ficar emburrado, entristecido, sem falar com você, ele não vai ficar revoltado com você, e vai ficar tudo bem. Mas na verdade esse não é o papel do pai, e não é o papel do líder espiritual, porque o líder espiritual, ele não tem que falar o que você quer, mas ele tem que falar o que você quer, que você tem que ouvir. E Paulo justamente estava sendo criticado por isso. Paulo falou assim: eu sei que as cartas que eu escrevi, elas machucam, elas são duras de ouvir. E quando eu vou ter convosco agora aí, eu ia com mansidão, passando a mão na cabeça como pai, mas agora eu vou com cinto para corrigir. Já que com palavras não está o quê? Não está adiantando. Quem é pai aqui sabe disso. Você fala com o filho uma vez, ele não obedece. Você fala duas, não obedece. Aí chega uma hora que você tem que fazer o quê? Tem que dar um corretivo. É desse jeito. E quem fala assim hoje? Não, isso está errado. Mas a geração que foi educada dessa maneira, hoje são pessoas que trabalham, que dão um bom testemunho, dignas, honestas, e as hoje que são passadas a mão na cabeça, só dá dor de cabeça. A verdade é essa. Mas por quê? Porque essa direção vem de Deus. Olha o verso 7, olha o que diz, Hebreus 12, 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? É uma pergunta. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por eles exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, fazei caminhos perfeitos e retos para os pés, para que não se extravie o que amam, antes seja curado. E aqui Paulo ele faz uma semelhança entre a criação do Pai e a posição que Deus toma. Nós chamamos o nosso Deus de Pai, e muitas das vezes nós pensamos em Deus como Pai, porque o Pai ele tem a responsabilidade de sustentar, sim ou não? Sim. Sim. Quem que não quer ser sustentado pelo Pai celestial? Dono do ouro? Agora ele quer, eu sou teu filho, hein? Não esquece não, hein? Eu sou teu filho, hein? Eu sou herdeiro, não esquece. Aí, né? Tu é meu filho? Então calma aí, deixa eu pegar aqui a vara de goiabada. Não, agora eu não sou teu filho não. Muita gente quer ser assim. Ele quer ser participante do Pai que somente tem boas dádivas para dar, mas não quer se submeter à correção do Pai. Eles querem somente a parte boa, mas esquecem que tem que também ser participante da educação, da correção,
daquele que vai dar direção como você vai ter que se comportar. E aqui, como nós acabamos de ver, toda a correção, quando você recebe, ela promove tristeza, porque na verdade é assim. Mas todos que ouviram a voz do Pai e tiveram um Pai que educou, falam assim: eu agradeço meu Pai pela correção que Ele me deu, eu agradeço meu Pai pelo exemplo, pelas vezes que Ele me deu uma coça, eu agradeço a Ele, porque se não fosse isso, hoje eu era um bandido, era um ladrão, um vagabundo. Mas hoje eu sou um homem de Deus, eu sou um homem correto, eu sou um homem de bem, trabalhador, porque meu Pai, Ele não me deu nome. Só que quando a gente volta para Deus, nós não queremos isso. Quando a pessoa se volta para Deus, ela só quer os benefícios, ela não quer a correção, ela só quer a parte boa, ela só quer somente os presentes, ela só quer a proteção, a responsabilidade de ser sustentado, porque são realmente responsabilidade do Pai. O Pai tem que proteger, o Pai tem que dar o suprimento, o Pai tem que sustentar, sim ou não? Sim. E quando nós falamos de Deus, tudo isso nós queremos. Mas quando falamos do açoite, não, aí não. Essa parte aí eu passo. Eu não quero. Pula essa parte. Essa parte aí eu abro mão. Mas não tem como. E ele diz aqui na palavra que aquele que não recebe a correção de Deus, ele não é filho, ele é bastardo. Ah, eu não quero que Deus me corrija, então você não vai ser filho. Se você não quer se submeter à correção, não tem como ele te receber como filho. Porque ele tem como filho aquele que se submete à correção dele, aquele que é humilde, aquele que realmente olha o Pai falando e fala assim: eu não posso nem concordar, mas eu vou obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer. E Paulo justamente ele faz um papel que é chato. O pai, ele não tem somente momentos que ele vai ficar satisfeito. Às vezes a gente fala assim para o filho quando dá uma coisa, né? Doeu mais em mim que você. O filho não acredita, né? Fala: você não sentiu nada, você só bateu. Não. Mas a vontade do Pai não é o quê? Fazer isso. A vontade do Pai é sempre dar carinho. Mas há momentos que você tem que agir de uma forma diferente. Porque se você fizer somente os benefícios, as vantagens e as vontades do seu filho, você vai criar um monstro. Você vai criar uma pessoa egoísta, mimada, sem limite, egocêntrica. Vai ficar uma pessoa insuportável. E quando nós voltamos os olhos para Deus, é da mesma maneira. E aquele que se torna um representante de Deus aqui na terra, pregando a palavra e se tornando um líder, ele tem que ter essa consciência. Eu vou ter que fazer o papel de intercessão, de aconselhamento, de proteção. Eu vou ter que estar ali para abraçar no momento difícil, mas eu também tenho que repreender. Eu também tenho que puxar a orelha. Eu também tenho que dar a correção. E Paulo, justamente, ele era mal visto por causa desse comportamento. E ele estava justamente numa situação difícil. Porque entre o líder que vai repreender, que vai trazer direção, doutrina, que vai trazer ali uma forma difícil de você obedecer, aonde você tem que se enquadrar na palavra de Deus, e alguém que é liberal, que você pode fazer o que você quiser, ainda vai te dar apoio, é lógico que você vai ficar a favor daquele que está te favorecendo, aquele que está falando aquilo que você quer ouvir, aquele que está verdadeiramente só fazendo carinho no seu ego. E Paulo justamente está enfrentando isso. Paulo é o líder que ele é um camarada que traz a repreensão, a correção, chama atenção, se preocupa com o futuro deles,
se preocupa com o crescimento espiritual daquela igreja, enquanto que o outro não está nem aí. Outro está ali falando somente para ser aprovado, para que venha ganhar popularidade. Aquele que vem trazer somente alegria, que nunca vai falar aquilo que vai confrontar, que nunca vai falar aquilo que você não quer ouvir. Aí fica difícil Paulo ganhar terreno num ambiente desse. Ele vê que ele tem que agora abrir os olhos do povo. Ele quer fazer o povo meditar. Falou, preste atenção. Você acha que Deus ele vai sempre aprovar a sua conduta? Ele vai só querer fazer as suas vontades? Você quer Ele como Pai que te sustenta, que te dá a proteção e os benefícios, mas você não quer Ele como o teu guia, como alguém que vai te corrigir? E Paulo está justamente querendo que o povo venha pensar, fazer uma análise, abrir os olhos, ter entendimento de que não é dessa maneira. Só que é óbvio que o povo é seduzido, ele é direcionado justamente por aquilo que ele quer ouvir, justamente aquele que vai falar palavras que você já desejava ouvir. Eu estava conversando com um amigo essa semana e eu citei até um filme que eu estava vendo com a minha esposa. O camarada ele descobriu lá um plano lá, onde ele tinha que tomar duas atitudes: ou ele fugia do país, ou ele tentava matar um camarada lá, que certamente iria matá-lo. Aí todo mundo falou assim: não vai lá, porque ele anda muito armado, cheio de segurança, você vai morrer, não tem como. Ele perguntou para as 10 pessoas, depois chegou para um velhinho, perguntou para o velhinho. Ao velhinho: não, eu acho que você deve ir lá e matar ele. Aí falou: não, eu já perguntei para 10, você não, mas você quer ouvir isso? Eu só estou falando que você já perguntou para 10, por que você está perguntando para mim? Só estou falando que você quer ouvir. Agora, se você quer morrer, você vai lá. E muitas das vezes a pessoa ela só quer isso. Ela está procurando alguém que vai falar aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir aquilo que vai incomodar, que não é contra as suas vontades. É só justamente aquilo que ela quer ouvir. E esse é o problema que Paulo está enfrentando. Ele era um líder que ele dava exemplo, é um líder que ele dava testemunho, que ele tinha uma conduta exemplar, que não tinha como alguém falar nada da vida dele, e com certeza absoluta todo mundo sabia que ele era homem de Deus. Mas o único problema é que ele falava aquilo que incomodava. A doutrina que ele trazia era uma doutrina de Deus, que é difícil a pessoa querer se enquadrar. Esse que era o problema. Vamos voltar a 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneiras engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem assim mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E aqui Paulo ele está, vamos dizer, fazendo a sua consideração final nesse capítulo. Ele falou assim: ó, o pessoal que está aí
falando isso para vocês, que vocês estão gostando da pregação, eles estão se gloriando, que eles são verdadeiramente de Deus e eu não sou, que eles são verdadeiros apóstolos e nós não, que eles são homens de Deus e nós não somos. Por que Paulo está falando isso? Porque quando você, por exemplo, fala somente o que a pessoa quer ouvir, ela vai ficar com raiva de você? Não. E Paulo, verdadeiramente, pela sua biografia, ele era um cara que causou algumas inimizades. Por que eu posso falar isso para você? Porque ele recebeu 5 quarentenas menos uma. Aquela quarentena, a quarentena é aquela costa que o Senhor Jesus levou naquele filme A Paixão de Cristo. Será que alguém vai fazer aquilo com uma pessoa que está falando somente aquilo que você quer ouvir? Ele levou 5 costas daquela. Só que pela lei você não poderia tomar 40 açoites, mas 39 você podia. Aí o que a galera fazia? Eles não estavam com raiva de Paulo, eles davam 39. Por quê? Porque na próxima vez poderia dar mais 39. Porque pela lei, se você tomasse 40, você nunca mais poderia ser açoitado. Então eles faziam o quê? Vamos dar 39 nele, para que a gente pegue ele lá na frente de novo e dê mais 39. Só que não foi só isso que ele passou. Ele foi apedrejado e dado como morto. Ele foi fustigado com vara 3 vezes. Ele ficou preso. Ele teve que fugir já. O pessoal lançou ele debaixo pelo cestinho da cidade, porque senão ia matar ele. Ele ficou preso não uma vez, mas 2. Ele passou fome, privações, necessidades. Então quando Paulo falou assim, eu não estou me gloriando, porque na verdade o meu testemunho, a minha forma de viver para Deus, já testifica que eu sou de Deus. Mas só que o povo falava o seguinte: se Paulo fosse de Deus, isso não tinha acontecido. Sabe por que isso aconteceu? Porque isso é castigo. Isso é castigo. É por isso que ele não tem nada. É por isso que ele só vive ali, um sustento das suas mãos, mas não conquistou nada. Agora como é que nós estamos? Eu estou falando isso para os nossos dias e até parece que é engraçado, né? Olha como é que a gente está próximo, porque Deus é conosco. Mas quem é que está falando isso? É o verdadeiro ou o falso? O falso. Porque ele comercializa a palavra. Mas falou assim: se Deus não fosse conosco, a gente não estava abastado. Em carros de luxo, casas com piscina, mansões, em condomínios de luxo. Agora aquele lá, está lá, olha lá, não sai daqui, não sai daquela situação. Era o que falavam de Paulo. É o que acontece hoje nos nossos dias. Por quê? Porque qual é o segredo, qual é o ingrediente hoje para que você venha encher uma igreja? Eu gosto de trazer para os nossos dias para você entender. Meu amigo, você que está com problema aí no casamento, problema de saúde, você que está desempregado, a tua empresa não está vendendo, eu sei fazer, tá, gente? A tua empresa não está vendendo, vem para cá que hoje eu tenho um milagre aqui para você. Vai fazer o teu pedido, coloca aqui. Você vai fazer uma oferta. Nós iremos subir um monte, entendeu? E vamos fazer lá uma campanha. E Deus vai responder em 40 dias. E você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Você vai pegar um papel, vai escrever todos os seus sonhos, todos os seus projetos, porque ainda esse ano Deus vai fazer um milagre. Amém, gente? É assim. Pastor, e por que você não faz isso? Porque eu quero entrar no reino de Deus. Porque eu quero ser salvo. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E o apóstolo Paulo ainda fala para os coríntios: eu esmurro o meu corpo para que eu, pregando a voz, eu não seja reprovado. Não adianta eu querer fazer fama, riqueza às custas do evangelho e eu perder a minha salvação. E aqueles que fazem isso verdadeiramente hoje, eles arrastam multidões. Compartilha com 10 que o milagre vai chegar na tua casa.
compartilha com 20 pessoas essa mensagem, essa oração, e o dinheiro está entrando nas redes sociais. O cara está só. E aonde que está escrito que você compartilhando tu vai ser abençoado? Qual é a base bíblica para isso? Nenhum. Outro dia eu ouvi um camarada: ouça essa oração 7 vezes que o milagre vai chegar. E tem gente que acredita. Aí quando chega alguém e fala assim: meu amigo, anda corretamente, larga a mentira, tira esse ódio do coração, larga o rancor, a mágoa, larga o biscoitinho, larga a amante, o adultério, larga essas coisas. Aí alguém fala: tá doido, mano, tira esse cara daí, sai, vai ter que sair, papá. É assim que funciona. E Paulo falou assim: eu não vou me gloriar, porque Deus está vendo. Ele falou assim: não adianta eu me exaltar, porque quem vai dizer que é bom ou não sou eu. Quem é? É Deus. Você vê que você não vê o João falando: eu sou um homem reto, íntegro, temente a Deus. Quem falou? Foi o Senhor. Viste meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Muitas das vezes você vê um homem que está famoso nas mídias sociais, arrastando multidões, mas aos olhos de Deus é um fracassado. Ele é famoso para a população, mas diante de Deus, Deus vai falar para ele: apartai-vos de mim. Todo mundo te conhece, mas eu nunca os conheci. É famoso na humanidade, mas Deus para ele é um desconhecido. Para Deus ele é um indigente. Não sei nem o teu nome, não sei nem quem você é. E muitas das vezes aquele que é, vamos dizer assim, é uma pessoa que é desmerecida no meio da sociedade, Deus olha e fala: este é meu servo. E isso é importante você saber. Se você não sabe ainda, a maioria dos profetas, eles tiveram o seu ministério desconhecido. Eles só tiveram fama depois que morreram, porque verdadeiramente viram que a palavra é de Deus. Mas no seu tempo, no tempo que eles viveram, isso não é homem de Deus. Isso aí é mentiroso, é falso. E quando você começa a entender isso, você vê como é que Deus trabalha. Aí você começa a entender que quem verdadeiramente é de Deus e quem não é. E às vezes, sem pensarmos, nós tiramos conclusões que não são bíblicas. Como eu fiz a pergunta: Deus açoita? À primeira vista nós vamos pensar o que? Deus é amor, então Ele não vai fazer isso. Aí a gente vai lá na palavra de Deus, e Deus açoita aquele que Ele tem como filho. Mas só que nós não queremos a repreensão, nós queremos os benefícios. Nós não queremos aquilo que vai nos incomodar, mas queremos aquilo somente que vai trazer refrigério. E não é dessa maneira que devemos agir. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele saiu de uma igreja onde ele ficou 3 anos trabalhando para se sustentar. E quando ele foi se despedir da igreja, ele deixou a igreja avisada. Olha o que ele diz, abra comigo em Atos, capítulo 20, verso de número 17. Atos 20, 17. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, aqui ele é Paulo, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
de vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Até aqui, depois nós iremos continuar. Paulo chama o povo, chama todo mundo, fala: vocês sabem como é que foi o meu testemunho, que com lágrimas, com sofrimento, com privações, com dificuldades, eu exortei e ensinei vocês no tempo, publicamente, no meio da rua e de casa em casa. Eu preguei a palavra, coisas proveitosas para vocês. Eu ensinei o que eu tinha que ensinar. Verso de número 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e o quê? Tribulações. Paulo falou assim: agora eu tenho que ir embora, eu tenho a minha consciência tranquila, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas de duas coisas eu tenho certeza. Falou: duas coisas eu tenho certeza que vai acontecer. Uma é o quê? Cadeia. E a outra? Tribulação. Como é que um cara que só quer falar aquilo que uma pessoa quer ouvir vai ser preso? Como é que alguém que só vai agradar os seus ouvintes, vai passar a mão na cabeça, ele vai passar por tribulação, perseguição? Verso de número 25, 24, né? Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Aqui Paulo, ele está falando assim: olha, eu tenho a minha consciência tranquila, que aqui agora eu lavo as minhas mãos, porque eu preguei a palavra genuína para vocês, a palavra de salvação e de arrependimento. Depois vocês não podem falar que eu não avisei, que eu não preguei a verdade. Eu estou tranquilo quanto a isso. Eu estou indo embora, mas eu sabendo que eu fiz o que eu tinha que fazer. A minha consciência está tranquila, que eu trabalhei de forma exemplar, que eu fiz o meu papel, que eu cumpri a minha missão. Verso de número 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendeis vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. E aqui Paulo está falando assim: olha só, eu vou logo avisar, tá? Para depois vocês não falarem que eu não avisei. Vou deixar aqui bem claro que quando eu for embora, no meio de vocês vão aparecer lobos devoradores, que vão se penetrar no meio do rebanho e vão arrastar multidões, falando aquilo que não deveria, heresias, coisas que não vão edificar vocês, pelo contrário, vão afastar vocês do caminho da salvação. Eu tenho a minha consciência tranquila que eu falei isso por 3 anos e meio. Eu fiquei alertando vocês que isso iria acontecer. E aconteceu? E continua acontecendo. Verso de número 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e da herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei o quê? Prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e ao que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as minhas palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E aqui Paulo, ele fala algo, um detalhe, né? Que era para o povo meditar. Ele falou assim: eu não cobicei nem ouro,
nem prata. De ninguém eu peguei o quê? Nada. Eu trabalhei com as minhas mãos para me sustentar e a equipe que estava comigo. Eu não me tornei pesado a ninguém. Por que ele falou isso? Porque os outros que viriam não iriam fazer o quê? Não iam fazer isso. E aqui Paulo está deixando justamente o exemplo, a direção, para que analisassem a conduta de Paulo e analisassem a dos demais. Era só a pessoa meditar um pouquinho e olhar. Paulo incomodava a gente, ele falava o que a gente não queria ouvir. Paulo era aquele pai chato da juventude, que a gente sempre ficava chateado com ele. Mas só que a gente tem que ter, vamos dizer assim, a decência de afirmar. O camarada nunca tomou nenhuma correia de sandália de ninguém. Ele foi um exemplo. Ele sempre fez aquilo que era correto, deu testemunho. A sua conduta era exemplar. Ele sempre fez tudo o que deveria fazer. Então ele deixou aqui uma orientação não somente com palavras, mas também com atitude. Aí chega a galera e distorce tudo aquilo que Paulo falou. Mas só que o povo já sabia que isso ia acontecer, estava avisado. De antemão ele já deixou orientado: olha, eu sou aquele pai que vai falar aquilo que vocês não querem ouvir. Que todo jovem fica chateado e acha que um amiguinho da rua é melhor, ter mais amigo que te entende. E esse é o falso pregador, esse é o falso líder, o falso pastor. É aquele que na verdade ele vai te agradar, mas só que ele está te levando somente para onde? Para o buraco. Você passa a até confiar. Você acha que verdadeiramente aquela pessoa se importa contigo, que as orientações, os conselhos são agradáveis, que na verdade ele está falando aquilo que vai ser o melhor para você, e aquilo que você até quer ouvir. Só que você não percebe que aqueles conselhos vão te levar para o mal. E lá na frente você pode se decepcionar com aquela situação e você se lembrar e falar assim: meu pai e minha mãe tinham razão, meu pai e minha mãe me avisou. E Paulo deixa justamente esse pensamento, ele deixa essa orientação para que o povo já tivesse os olhos abertos, para que o povo tivesse justamente essa visão. E tu vê que Paulo já está vendo lá na frente. Ele viu isso no seu tempo, ele deixa aqui anotado, não só essa vez, mas outras vezes ele fala isso. Ele diz assim, lá na frente, quando ele vai falar para Timóteo: e nos últimos dias surgiram homens amantes de si mesmo, blasfemos, soberbos, arrogantes, mais amantes de si mesmo do que de Deus, e vão arrastar multidões falando aquilo que eles querem ouvir. Eu tenho hoje, mas eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela sempre vai me trazer o sustento, o conforto de um pai, mas também a repreensão que o pai faz. Muitas das vezes nós queremos um pai que sustenta, que protege, mas não queremos um pai que corrige. Queremos a presença do pai, que é o dono do ouro e da prata, que vai me dar um presente, que vai satisfazer as minhas vontades. Mas quando nos deparamos com o pai que vai puxar a orelha, aí falamos: não, esse é muito chato, esse nós não queremos, esse não, eu não quero não, eu só quero o pai que dá presente, que passa a mão na cabeça, que não me fala nada que eu não vou gostar. Mas só que Deus não age dessa maneira. Então vamos ter os olhos abertos, vamos entender que o nosso Pai Celestial é como se fosse o nosso Pai aqui na terra. O Pai que é verdadeiramente Pai aqui na terra,
Ele vai te confrontar. Muitas das vezes ele vai te dizer não. Muitas das vezes ele não vai te atender naquilo que você quer. Muitas das vezes ele vai falar aquilo que você não quer ouvir. Mas ele te ama. E é assim que eu tenho que entender como é que meu Deus trabalha. Se isso é que eu me considero filho. Se eu me considero filho, é assim que ele vai agir comigo. Ele vai me sustentar, ele vai me proteger, mas ele também vai me corrigir. Ele vai puxar a minha orelha. Eu tenho que ter essa visão. Não adianta querer somente o Pai Celestial pela metade. Eu só quero somente o Senhor, que nada me faz faltar. O Senhor é meu pastor e nada. A parte do finalzinho é muito boa, né? Mas quando Ele é Senhor, eu sou servo. E quando Ele é meu pastor, eu sou ovelha. Essa parte do início que ninguém quer. Mas a parte de nada faltar, todo mundo quer. Mas só que Ele não aceita ser pela metade. Eu tenho que querer Ele na totalidade, por inteiro. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar agora nesse momento. Os jovens